Olá, essa é a nossa 12ª simulação de feira. Hoje falaremos a respeito da carga e descarga de um indutor. Na nossa aula, iremos falar dos seguintes itens. Iremos falar rapidamente sobre a carga e descarga de um indutor. Iremos fazer a montagem do circuito RL série a ser analisado. E vamos variar a frequência da fonte, os valores da resistência e ver de que forma que esses valores alteram e influenciam o nosso circuito. Então vamos começar. Na carga de um indutor, nós vamos analisar esse período de carga através do seguinte circuito na nossa tela, que é um circuito RL série, onde temos uma chave de seleção S e que a gente pode conectar no ponto A ou no ponto B. No período de carga, nós vamos conectar essa chave S no ponto A. Então vamos ter uma fonte de tensão em série com uma resistência e uma indutância. O indutor, inicialmente, ele se comporta como um circuito aberto, ou seja, ele tem a tensão da fonte sobre ele. Por quê? Antes de conectar a nossa chave, nós temos que a corrente inicial é zero, porque não há, não tem uma corrente percorrendo o nosso circuito. Na hora que a gente coloca a chave S no ponto A, o nosso indutor não permite que tenha um surto de corrente, que a corrente chegue ao ponto máximo. Então, o que acontece? Quando a gente conecta a chave S no ponto A, a nossa corrente ela vai aumentando gradualmente. Ela permanece zero um curto período de tempo e ela vai aumentando, até chegar ao valor máximo, que é o valor da tensão da fonte sobre a resistência. Então, o que acontece? A nossa tensão sobre o resistor, ela também é zero inicialmente, porque a corrente sendo zero, pela lei de Ohm, R vezes I é igual a zero. Então, o que acontece? A tensão sobre o nosso indutor é exatamente o valor da tensão da nossa fonte. Então, olhando os gráficos aqui na nossa imagem, a gente vê que a corrente inicialmente é zero e que ela vai aumentando gradualmente até chegar ao valor máximo e constante, que é E sobre R. Nós vemos que também a tensão sobre o resistor também aumenta gradualmente, porque se a corrente inicial é zero, a tensão no resistor também é zero, e a tensão no resistor ela vai aumentando de acordo com que a corrente vai aumentando, porque elas são proporcionais, já que a resistência é constante. Então, a tensão sobre o nosso resistor vai aumentando gradualmente, assim como a corrente. Já a tensão sobre o nosso indutor, ele começa a máxima tensão, que é a tensão da fonte, e vai diminuindo gradualmente, porque a corrente vai aumentando e a nossa tensão no indutor vai diminuindo, até chegar a zero. Então, inicialmente, ele se comporta como um circuito aberto, e depois ele vai diminuindo até chegar a zero. A gente pode observar que, em relação à aula anterior sobre capacitores, o indutor se comporta exatamente oposto ao capacitor, porque o nosso capacitor, inicialmente, se comporta como um curto-circuito, e o indutor se comporta como um circuito aberto, porque a tensão no nosso capacitor inicial é zero, no nosso indutor é a tensão máxima, então eles são duais, eles são complementares, são diferentes e opostos, certo? Agora vamos falar sobre o período de descarga de um indutor. Durante o período da descarga de um indutor, nós temos a chave S conectada no ponto B, ou seja, a gente não tem mais a nossa fonte de tensão. Como a nossa corrente do nosso circuito não vai mudar o sentido, o que acontece? Muda a polaridade do nosso indutor. Então, a polaridade dele muda a fim de que o sentido da corrente não mude. Então, a nossa tensão inicial do nosso indutor é o oposto do valor da nossa fonte de tensão que a gente tinha anteriormente. Então, ele começa com a tensão menos E e vai aumentando até chegar a zero novamente com o tempo. Já a tensão no resistor começa máxima, que é o valor que ela adquiriu anteriormente, e vai diminuindo até chegar a zero novamente, assim como a corrente, porque a corrente vai diminuindo até chegar a zero de novo. A tensão no resistor também diminui até chegar a zero, e a tensão no indutor aumenta até chegar a zero, porque ele começa negativo, que ele tende a se opor ao sentido anterior, para que a corrente continue no mesmo sentido. A gente pode ver também aqui, que eu escrevi aqui,
que a constante de tempo do circuito RL agora, o torso tal, é L sobre R, e do tan sobre a resistência. Então, agora, para a gente calcular a nossa constante de tempo, mudou a forma em relação ao capacitor. Para analisar esse período de carga e descarga de um indutor, a gente vai utilizar o seguinte circuito, onde temos uma resistência de 2 ohms e uma indutância de 8 mA. Então, a nossa constante de tempo vai ser 8 mA dividido por 2, que vai dar 4 mA. Assim como no capacitor, o período de carga e descarga de um indutor e de um capacitor acontece aproximadamente a 5 constantes de tempo. Como a nossa constante de tempo ela vale 4 milissegundos, então o nosso período de carga e descarga do nosso indutor ele vai acontecer em 20 milissegundos, certo? Então, para isso, a gente colocou aqui um gerador de ondas quadrada para representar a nossa fonte, porque a nossa fonte ora participa, ora não participa do nosso período de carga e descarga. Então, aqui eu vou dar play na simulação para que a gente possa visualizar as formas de onda do nosso circuito. A gente pode ver aqui que exatamente como eu disse ali anteriormente, a tensão no nosso indutor, ela começa máxima, diminui até zero, depois ela começa negativa e aumenta até chegar a zero novamente. E a nossa tensão no resistor, ela aumenta gradualmente, porque ela começa em zero, depois ela diminui novamente, porque a corrente também vai para zero, certo? Agora vamos ver como que a nossa frequência da fonte, ela influencia o nosso circuito. Vamos fazer o seguinte, a nossa frequência atual tá 50 Hz. Vamos colocar agora a nossa frequência como 25 Hz, que é a metade da frequência original. Então, dando play na nossa simulação, a gente vê que diminuindo a frequência da nossa fonte, nossa constante de tempo aumentou. Ou seja, agora o circuito demora mais para carregar e mais para descarregar. A nossa constante de tempo anteriormente, que era 20 milissegundos, agora aumentou para 40 milissegundos. Então agora o nosso indutor, ele demora para descarregar e demora para carregar. Ou seja, diminuindo a frequência da fonte, a gente aumenta a constante de tempo, porque ele demora mais para carregar e para descarregar. Agora, aumentando a nossa frequência da fonte para 100 Hz, e dando play na simulação, a gente vê que agora o nosso circuito, ele não chega a carregar e descarrega, não chega a carregar e descarrega, porque a gente aumentou a frequência da fonte. Então ele não chega a zero e nem chega ao valor máximo, ele chega próximo do valor máximo e já desce, mas também não chega no valor mínimo. Então ele não chega a carregar nem a descarregar, porque ele não chega no valor máximo e nem chega no valor mínimo, certo? Agora, vamos analisar como que o valor da resistência altera o nosso circuito. Inicialmente, eu diminuí o valor da resistência pela metade. O que era de 2 ohm, agora eu coloquei 1 ohm. E vamos ver como que isso vai influenciar no nosso circuito. Olhando para as formas de onda, a gente vê que diminuindo a resistência pela metade, a gente vê que o circuito ele demora mais para carregar e descarregar. Por que isso? Nós temos agora que a constante de tempo é L sobre R. Então, quanto menor for a resistência, maior será a nossa constante de tempo. Então, se diminuir muito o valor da resistência, mais tempo ele vai demorar para carregar e para descarregar. Mas agora, ele carrega e descarrega por completo. Então, só que ele demora um pouco mais de tempo. Como eu diminui a resistência pela metade, eu dobrei a constante de tempo, que era de 20 milissegundos, agora foi para 40 milissegundos. Na próxima etapa agora, que é a nossa última parte, eu vou aumentar o valor da resistência. Eu vou aumentar para 4 ohms. E vamos ver como isso vai influenciar no nosso circuito. Dando play na simulação, a gente vê que agora o nosso circuito ele também chega a carregar e descarregar por completo, só que ele gasta menos tempo. Em vez de gastar 20 milissegundos, ele gasta 10 milissegundos, certo?
Então, vamos comparar agora os dois casos, só para a gente concluir o nosso vídeo. Quando a gente aumenta a nossa frequência da fonte, o nosso circuito não chega a carregar e nem a descarregar. Ele não chega no valor máximo e nem no valor mínimo. Ele fica, nem carrega nem descarrega. E quando a gente diminui o nosso circuito, a nossa frequência da nossa fonte, ele demora mais para carregar e demora mais para descarregar. Já na nossa resistência, quando a gente diminui o valor da nossa resistência, a gente aumenta a constante de tempo. Só que ele carrega e descarrega normalmente, só que ele demora mais tempo. E quando a gente aumenta a resistência, ele diminui a constante de tempo, só que ele carrega e descarrega normalmente, só que ele demora menos tempo. Então, quando a gente altera a frequência do circuito, ele não chega a carregar nem descarregar. A frequência da fonte, desculpa. Ele não chega a carregar nem a descarregar. Agora, o valor da resistência, ele só afeta na constante de tempo, porque o nosso circuito se comporta normalmente, chega o valor máximo, chega o valor mínimo, certo? Então, terminamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato conosco no e-mail que segue aqui na nossa imagem da tela. E até a próxima Simuaula Unifei.